Olá, ouvintes! Bem-vindos ao Intercâmbio, podcast da UDESC ESAG sobre mobilidade estudantil. A nossa convidada de hoje teve uma experiência um pouco diferente do que a gente costuma mostrar aqui no podcast. Você sabia que na UDESC é possível fazer intercâmbio também no mestrado? A nossa entrevistada de hoje se mudou por conta do trabalho para os arredores da cidade de Veneza, na Itália. E lá ela conseguiu terminar as matérias que faltavam do mestrado profissional. A história dela é bem legal. Vem com a gente! Olá pessoal, eu sou Carlito Costa e este é o Intercâmbio, podcast que traz informações, dicas, entrevistas e o que mais você precisa saber sobre mobilidade estudantil. A gente explica como é fazer parte do curso de graduação em universidades fora do país ou mesmo aqui no Brasil, em instituições de ensino superior de excelência. Olá pessoal, hoje a gente vai ter uma entrevista com uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado aqui. A gente vai conversar com a Jéssica Francini de Oliveira. A Jéssica é graduada já em Engenharia de Produção na Universidade do Estado de Santa Catarina, a UDESC. Em 2019 ela se formou lá na UDESC em Joinville e depois disso ela entrou no mestrado profissional em administração na UDESC ESAG, outra unidade da UDESC aqui em Florianópolis. E ela está fazendo um intercâmbio nesse momento na Itália, estudando em Veneza, na Universidade Ca' Foscari, onde ela está fazendo disciplinas do mestrado. Jéssica, bem-vinda aqui ao podcast Intercâmbio. Muito obrigado por ter topado compartilhar a tua experiência aqui com a gente. Muito obrigada, foi um prazer. Espero que consegui contribuir um pouco e incentivar que outros alunos façam o mesmo. Jéssica, conta pra gente, você descobriu a possibilidade de intercâmbio só na pós-graduação ou você já tinha intenção de fazer antes? Como é que foi essa tua opção de fazer intercâmbio? Então, na verdade, não era muito esperado que eu fosse fazer o intercâmbio no mestrado, foi meio que uma necessidade, na verdade, porque quando eu entrei no mestrado, eu entrei na metade de 2021 e era 100% online, eu já sabia que eu ia vir para a Itália, porque eu recebi uma proposta de emprego para cá. Mas eu queria começar o mestrado, então fiz as matérias online durante 2021/2 na ESAG, e aí em 2022 eu me mudei para cá. E ainda era online, mas em fevereiro mudou para 100% presencial novamente. Faltava 2 matérias para completar o mestrado e não conseguiria fazer as 2 matérias. Comecei a correr atrás, e aí com a ajuda aí da minha orientadora, quais eram as possibilidades de universidades aqui na Itália. Então não foi muito planejado, foi meio que uma necessidade, mas foi uma surpresa boa, né? Como é que vocês decidiram pela Ca' Foscari em Veneza para fazer o intercâmbio? Primeiro eu comecei a olhar quais eram as universidades que tinha mais próximas aqui. E aí tinha a Ca' Foscari, tinha a Universidade de Pádua e tinha a Universidade de Bolonha. Pádua e Veneza são as mais próximas aqui da cidade onde eu moro. Eu moro em Pordenone, então eu não moro na mesma cidade da universidade. E aí eu faço bate-volta, né, quando eu tô tendo aula. Todos os dias, mas é bem tranquilo, o transporte aqui com o trem. Eu já morava aqui, e aí eu analisei algumas universidades, e aqui melhor se encaixou em questão de disponibilidade de matérias, com ementas que faziam sentido com as matérias que eu precisava validar na ESAG, e a distância também. Então, a Universidade de Veneza ela foi a melhor opção que eu tinha de todas as que eu tinha analisado. Por sorte, também, essa universidade ela tem parceria com a UDESC, né? Eu não pago as matérias, né? Porque aqui, as universidades, a maioria, a gente tem que pagar. E aí, nesse caso, eu não preciso pagar essas matérias porque eu consigo aí esse convênio que a UDESC tem junto com a Universidade de Veneza.
Você está indo pelo Programa de Mobilidade Internacional Livre da UDESC, né, que é um programa que serve também para graduação, mas mestrado, como é o caso da Jéssica, também pode, em que não há uma ajuda de custo, assim como tem outros programas, como o PROME, por exemplo, da universidade, que paga passagem, paga seguro-saúde, paga uma ajuda de custo, mas tem essa grande vantagem de você não precisar pagar pelas aulas nas universidades, aqui na Europa, as universidades, mesmo as públicas, né, costumam ser pagas e não é, em geral, muito barato, né? Em relação ao idioma, como é que você se preparou aí para o intercâmbio? Que você está numa universidade italiana, como muitas universidades europeias, também a Ca' Foscari oferece disciplinas em inglês, né? Em que idioma você está fazendo aí as disciplinas e como é que você teve que se preparar para proficiência, para conseguir estudar aí na Itália? Então, assim, inglês, eu já tinha, né, o inglês. Até para entrar no mestrado, a gente tem que entregar, né, o exame de proficiência em inglês. Inclusive, eu fiz um para entrar no mestrado, que a gente tem que entregar no início do mestrado, né? Não exatamente para entrar no mestrado, mas durante o mestrado a gente tem uma das etapas que é entregar um exame de proficiência. Eu fiz esse exame no Brasil, mas para entrar aqui na universidade tem que fazer outros. Então, no site, geralmente, das universidades, eles têm lá quais são os exames que eles aceitam. Geralmente é TOEFL ou de Cambridge. Esses tradicionais, eles são geralmente aceitos aqui em qualquer universidade. Então, é importante ter esse certificado, né, antes de inglês, eu digo que é o básico, né, então, porque a Universidade de Veneza aqui tem muitos cursos em inglês, então isso já bastaria para mim. Mas, como eu já estava morando aqui, tenho a pretensão de ficar aqui, eu também estudei, né, por conta própria italiano, e surgiu a oportunidade também na Universidade de Veneza ali, de ter uma das matérias que eu precisava fazer em italiano, e a mente era mais adequada, assim, com o que eu tenho para o UDESC. Então, eu participei de todas as aulas em italiano, eu fiz as datas das provas desse exame de proficiência, eles são mais restritos. De inglês, tu tem quase que todo mês, a cada 2 semanas, tu encontra um. Tem um pouco mais de flexibilidade de datas. Esse tem 3 vezes no ano, e eu consegui fazer em março. Eu já recebi o resultado de que eu passei no B2. E assim que eu tiver o resultado em mãos, eu vou tentar fazer a prova dessa matéria em italiano. Então, eu dou de sugestão, né, pessoas, acho que em inglês. Primeiro, verificar, né, dentro dessa universidade, quais são os cursos que tem, as matérias que você precisa, o que você quer cursar, quais são os idiomas necessários. Agora, Jéssica, independente das exigências de proficiência aí que as universidades fazem, pensando em alguém que vai fazer intercâmbio na Itália numa outra condição, que está pretendendo, vai lá, vai ficar 6 meses e vai voltar, e numa universidade como a Ca' Foscari, que tem opções de você estudar em inglês, mesmo assim, você diria que é interessante você ter uma base de italiano, pelo menos, para estudar aí, ou é algo que não faz tanta diferença? Dentro do universo da universidade, vamos dizer assim, eu senti que o inglês ele foi bem super aceito, assim. Aqui na universidade tem muitos alunos intercambistas. Quando eu cheguei aqui, a gente teve, no primeiro dia de aula, teve tipo um welcome, um evento o dia inteiro, onde a gente visitou todos os centros que tem aqui, porque a Universidade de Veneza ela não fica num lugar só, assim, ela é distribuída entre a cidade de Veneza Ilha, tem na cidade de Veneza Mestre e tem Treviso. Então, ela é distribuída em quase que três cidades diferentes. Então, eu senti que nesse âmbito, nesse ambiente, eu fui super bem acolhida. Nesse evento que eu falei aí do Welcome, que a gente visitou esses campos, foi tudo em inglês, 100% em inglês. Os alunos conversavam entre si em inglês, eles fizeram um momento bem legal de confraternização no final. Então, o inglês, parecia assim, se você vem para ficar 6 meses, por exemplo, eu não vejo necessidade de você saber falar italiano para vir para cá. O que facilita você falar italiano é se você quer se conectar mais com a cultura local, né? Facilita a vida você saber falar italiano, e eu acho que faz. E acho que até é legal para experiência mesmo, sabe? Você tentar falar, e aí tu tá aqui vivendo nesse país, com as pessoas, tendo a oportunidade de falar italiano com as pessoas aqui, tu vai também desenvolver bem mais aí a língua de forma mais fácil e leve, né? No dia a dia.
Na universidade você convive mais com italianos ou as turmas são mais internacionais, tem gente de todo lugar? Como é que é o ambiente aí em relação aos teus colegas? A matéria que eu fiz em inglês é uma matéria que eles até chamam de matérias internacionais. Então, geralmente, tem bastante estrangeiro junto. Inclusive, na matéria que eu fiz, o professor ele deu um trabalho em grupo, a gente tinha que. O trabalho ele precisava ter pessoas além de italianos. Então, tinha que ser um grupo internacional, vamos dizer assim. Era obrigatório. Então, tinha bastante gente aí, então, de outros países. Na matéria em italiano que eu fiz, eram praticamente todos italianos. Acho que não tinha ninguém que não era italiano nessa matéria. Dá alguns exemplos de outros países com quem você teve contato, assim, com pessoas de lá. Pessoas da Argentina, tem muita gente da China e da Coreia do Sul e do Japão vindo para cá. Tive contato com gente da Alemanha, Noruega, Espanha. Mas você tinha contato com essas pessoas só durante a aula, assim? Rolava alguma troca cultural, alguma convivência maior? Como é que era? Eu tive mais durante a aula, mas nesse evento que eu falei do Welcome, ele foi bem importante porque você acaba conhecendo muita gente naquele momento, todo mundo que está numa situação parecida, que acabou de chegar, às vezes também perdido, às vezes nem conseguiu acomodação ainda, e que aí você consegue contatos ali para conseguir desenvolver melhor e se acomodar melhor. E além de eles terem uma equipe que é basicamente dedicada a isso, para atender e tirar dúvida e prestar assistência aí dos alunos que estão fazendo intercâmbio. Então foi um início assim muito bem assistido por parte da Universidade de Veneza. E aí você acaba fazendo bastante contato. Outra coisa legal da universidade também nesse momento, nessa assistência que eles dão, tem tipo um grupo, tipo um centro acadêmico, vamos dizer assim, só focado nessa integração com os alunos estrangeiros. E eles fazem vários eventos. Eles fazem festa, fazem happy hour, fazem viagens para as universidades próximas, até para conhecer as cidades próximas, aos finais de semana, fazem jogos, fazem, enfim, vários momentos de integração extras que você pode participar. Eu participei só do primeiro, infelizmente, por conta mesmo de eu estar morando em outra cidade e ter que conciliar com o meu trabalho. Mas se você tiver a oportunidade, tem bastante possibilidades aqui para você se integrar e participar. No dia a dia, como é que é estudar na Ca' Foscari, em Veneza? Dá uma ideia para a gente como é que é a universidade, a estrutura, os professores que você encontrou lá, uma ideia de como é estudar lá. A universidade em si tem vários campos, como eu falei, né, em cidades diferentes. Na ilha, ela também tem vários campos. Então, eu estudava em 2 campos diferentes. Então, eu chegava de trem, descia, andava 15 minutos. Veneza, ilha, não tem carro, né? Então, ou você anda de barco, ou você anda a pé. Então, eu ia andando até a universidade, em torno de 15 minutos da estação, primeiro campus que eu ficava. Dos 2 campos que eu estudei, que eu posso falar, eu visitei 4 campos da universidade na ilha, e tem mais ainda, que eu vou conhecer um ainda nesse semestre, inclusive, nesse próximo semestre. Mas eles faz tudo a pé. É tudo bem antigo, né? A questão de estrutura física, vamos dizer assim, de todos os prédios, são estruturas bem antigas. Como a maioria das construções aqui da Itália, não é algo diferente, exceto em Veneza Mestre, que os prédios eles são novos e inclusive tem mais laboratórios, mas na ilha ali não são tão novos. O que eu achei mais legal, assim, foi que eu fiz Brand Management, essa matéria. Apesar de serem antigos, eles são bem estruturados, as salas eram bem cheias. Eu acredito que na minha turma tinha uns 90 alunos, então era bem grande. Essas aulas eram excelentes. Eu ia correndo de uma aula para outra, né, de um campus para outro, eram campos diferentes. Isso é bem normal, você ter matérias em campos diferentes da universidade. Só tem que tomar cuidado para que eles sejam na mesma cidade, que tenha tempo hábil, né? Fizemos no trabalho em grupo estudo de caso com uma empresa italiana, então tivemos que sair para visitar a empresa. Eram supermercados, eu tive que visitar vários supermercados aqui, várias marcas diferentes para fazer análise lá de marca deles. Então foi bem bacana, assim.
Jéssica, apesar da tua experiência ser muito específica, assim, você acha que poderia dar mais alguma dica para quem está pensando em fazer intercâmbio naquele estilo mais tradicional, que é fazer uma parte do curso, ficar 6 meses fora e voltar, baseado em algo da tua experiência, você tem algo mais a dizer para essas pessoas? O que eu tenho a dizer é que se você tem essa vontade, vai atrás, porque tem muito mais oportunidades que a gente acha, né? Por exemplo, essa oportunidade eu poderia ter planejado antes, poderia ter. Ano passado eu praticamente perdi o ano, não fiz nenhuma matéria no ano passado, então faça um planejamento, tente ver todas as opções, os lugares que você quer ir, os lugares que você quer conhecer. Aqui, quando você chegar aqui, mergulhar de cabeça, ver de cabeça aberta, coração aberto, para conhecer de fato novas culturas. A saudade, eu tenho muita saudade de casa, ainda mais eu que não tenho tempo para voltar, né? Acho que se fossem 6 meses seria mais fácil, mas eu fiquei mais de um ano sem ver minha família, mas vale a pena, assim, a gente tem dias e dias, não vão ser dias só flores, eu contei muitas flores aqui, mas não são só flores, né? Tem dia que tu vai estar cansada, vai estar exausta, não vai querer ir pra aula, vai ter que acordar às 5 da manhã para pegar um trem às 6 para chegar na universidade a tempo de chegar na aula e não se atrasar. Então, não são só flores, né? Mas o caminho vale a pena, assim. Acho que eu não me arrependo de nenhum esforço que eu tive que fazer. E também, se você não tá bem, procurar ajuda também, né? Acho que isso também é importante. Se você fica. Até questão de vitaminas, né? A tua alimentação vai mudar, então tomar cuidado com vitaminas essenciais para ter. Eu tive queda de vitamina D quando eu estava aqui, são várias coisinhas assim, e aí a saúde, né, é diferente. Aqui a universidade vai te dar assistência em questão de saúde, mas o sistema é diferente. É toda uma adaptação, então, são muitas mudanças, é muito diferente. Então, isso gera vários problemas também. Então, venha, né, com essa ciência, o máximo que você conseguir pesquisar antes vai te deixar mais tranquilo para o teu período aqui. Mas venha ciente também de que vão ter surpresas e tá tudo bem. Tentar se conectar, às vezes, com um brasileiro aqui. Eu tô com um grupo de brasileiros bem forte na minha cidade. Sempre tem um brasileiro por aí, então a gente se ajuda bastante. Isso é muito bonito também na nossa cultura do Brasil, que eu percebi depois que me mudei para cá, o quanto a gente se ajuda de verdade. E aí é isso. E que vai valer a pena. Pensa no teu objetivo lá na frente, que vai valer a pena. Legal, com essa mensagem aqui da Jéssica, então a gente vai terminando a nossa conversa. A gente falou com a Jéssica Francine de Oliveira. Ela é mestranda, faz o mestrado profissional em administração na UDESC ESAG e ela está falando com a gente diretamente de Pordenone, na Itália, perto de Veneza, cerca de 1 hora e de pouco menos de trem de Veneza, onde ela está terminando o mestrado, né? Está estudando na Universidade Ca' Foscari de Veneza, concluindo as matérias do mestrado depois que ela foi para a Itália a trabalho, né? Transferida lá no emprego dela e aproveitou para terminar o mestrado dela na Itália e está tendo uma experiência muito rica, muito bacana e ela acabou de compartilhar essa experiência aqui com a gente. Jéssica, mais uma vez, muito obrigado por ter topado conversar com a gente e ter participado aqui do podcast Intercâmbio. Muito obrigada a vocês pelo convite. Se alguém tiver a fim de vir para cá e quiser conversar um pouco mais, fiquem à vontade, podem compartilhar meu contato. Desejo aí para vocês que estão ouvindo que vocês consigam o intercâmbio que vocês querem, que vocês tenham a experiência aí que eu tive para a vida de vocês, que vai valer muito. Obrigadão. Legal, a gente vai deixar então aqui na descrição do episódio o contato da Jéssica e aí quem quiser saber mais sobre a experiência dela, ter mais informações sobre estudar na Itália, ela se colocou à disposição aí, vai ficar feliz em dar informação, né, Jéssica? Valeu, Jéssica! Valeu! E antes de encerrar, a gente lembra que você pode ouvir todos os episódios do podcast Intercâmbio em vários aplicativos de áudio.
Tem no Spotify, Apple e Google Podcasts, Audible, Amazon Music e até no YouTube, só para citar alguns. Os links para ouvir estão todos na bio do nosso Instagram. Segue lá o @Intercâmbio Podcast, tudo junto. E dá um oi pra gente por lá também. Repetindo, o Instagram é o @Intercâmbio Podcast. Este é o podcast Intercâmbio, uma produção do Centro de Ciências da Administração e Socioeconômicas, a ESAG, da Universidade do Estado de Santa Catarina, em parceria com a rádio UDESC FM. Eu sou Carlito Costa e faço a produção e apresentação do podcast. A edição é de Matheus Mira. Muito obrigado a você que nos ouviu e até o próximo episódio.